Vou passar agora a palavra para a Júlia Kopp, né? Nossa secretária nacional de Juventude. Obrigada, Juan. Parabéns de novo pelo ingresso aí do mestrado. Acho que nos enche de orgulho ver a juventude pesquisando e entrando nesse território que é da universidade. Queria cumprimentar aqui meus companheiros de mesa, o Paulo, grande parceiro, o Sabanai, o Laércio, Claudinha, que são companheiros muito valorosos e de muita ajuda aí nesse novo ciclo que a gente tem pela frente. Cumprimentar os secretários de organização de movimentos populares, especialmente os jovens que estão aqui presentes. Então, Bruna, a Thalita, que estou vendo, Lisandra aqui, que está também na Executiva Nacional. Cumprimentar o William, o Arthur Henrique, a Darlene, o Walter, que se esforçaram muito para que esse evento saísse, acontecesse e que a gente comece esse ano, que vai ser um ano muito central, já pensando nos nossos desafios organizativos, nos nossos desafios da política e como a gente consegue aí dar cabo a isso tudo. Bem, pessoal, como o Juan me apresentou, eu me chamo Júlia, acabei de ser eleita na Secretaria Nacional da Juventude do PT e acho que a juventude é sempre motivo de questionamento, ansiedade e o que a gente faz com a juventude, né? Como que a gente dialoga com a juventude, de provocações e questões. E quero aqui dar uma contribuição também no sentido da gente pensar um pouco sobre isso, porque a gente vive num momento muito difícil, muito ímpar da história, muitas mudanças do ponto de vista da tecnologia, e acho que a saída para isso tudo a gente vai conseguir com muito diálogo e coletivamente. A gente dialoga muito, acho que no nosso dia a dia, e isso está conectado com esse espaço de como reconectar com as periferias, de como a gente, na verdade, enquanto partido, enquanto organização, organiza e está presente no terceiro espaço das pessoas. No caso de uma parte da juventude importante, no quarto espaço. O primeiro espaço de todo mundo é a nossa casa, é onde a gente dialoga com a nossa família, a gente dorme, acorda. O segundo espaço é o do trabalho, que dependendo do trabalho, do regime de trabalho, se é um trabalho informal, se é uma pessoa que está ali vivendo na escala 6x1, isso toma uma grande parte da vida da pessoa. E o terceiro espaço, ele fica comprimido, porque ele vira o lazer, ele é a igreja, ele é a vida em comunidade e ele também é o partido, que não vai tirar a vida, não vai tirar espaço, ou não deveria tirar espaço da parte do trabalho, da parte da convivência com a família. Então, a gente também acaba se espremendo nesse lugar e tendo que dialogar a partir disso com as pessoas. E acho que isso também é algo que a gente, quando pensa em como se reconectar, tem que pensar nisso, como que a gente se aproxima das pessoas através da cultura, através do dia a dia das pessoas. E acho que, do ponto de vista e acho que as falas até aqui da mesa foram muito ricas e se complementam muito. Uma coisa que estava principalmente na fala do Laércio, que eu acho que é muito interessante, é como o partido e a gente consegue organizar as pessoas a partir do momento que a gente tem uma pauta organizada. E acho que isso muda muito de como a gente consegue ativar nas pessoas esse sentimento de coletividade, esse sentimento de emancipação mesmo, de que as pessoas são agentes políticos capazes de transformar a vida da família, a vida do território e de gerar um impacto maior. E acho que hoje a gente tem dois debates que são muito importantes nas grandes cidades, nas periferias, que é tanto o debate do fim da escala 6x1. Ano passado a gente fez um grande esforço em relação à montagem do plebiscito popular e pegar a caixinha do plebiscito e ir na porta de um metrô e num terminal de ônibus. É muito doido. A gente fala de fim do imposto de renda, de taxação de super ricos. As pessoas ficam, isso me parece justo, me parece razoável. Mas falar do fim da escala 6x1 é uma coisa que a juventude queria entender como que a gente pode acabar com isso, como que a gente ainda vive, como que isso é injusto com as pessoas,
Então, acho que a gente organizando através de pautas é algo que faz muita diferença e que a gente precisa reativar. E acho que a segunda pauta, que é algo que é muito importante, é a pauta da tarifa zero. É uma pauta que diz muito respeito sobre como que as pessoas se deslocam nas cidades, nos grandes centros urbanos, como que a gente consegue romper essas barreiras e, inclusive, economizar na vida das pessoas. Acho que são coisas muito importantes. E de como a gente consegue organizar e dialogar com as pessoas, acho que essa grande virada que o Laércio narrou muito bem na fala dele, de o PT ser um partido que dialoga ali com a classe média. Acho que tem algumas cidades ainda, alguns estados que têm uma característica de um PT que tem mais isso, e acho que isso se dá muito através do que a gente conseguiu fazer com o governo federal, a gente ter feito Bolsa Família, a gente ter, numa fase depois, né, desses mutirões da Erundina que ele fala, o programa Minha Casa Minha Vida, agora o Pé de Meia, mas acho que hoje também é uma dificuldade nossa de como essas pessoas que estão aproveitando e que são pessoas que estão no cadastro único, que melhoraram a vida delas, como que a gente faz para dar conteúdo político e dizer que isso que a gente tem agora, que é um direito adquirido, que é algo muito bom, ela foi conquistada a duras penas. Se a gente não se organizar coletivamente, ela se fragiliza e pode ser arrancada. E como que a gente traduz isso como algo da marca nossa, dos governos petistas, da marca nossa dos nossos esforços, e que é algo que está sempre em xeque, porque, de fato, tem esse Pablo Marçal da vida, tem a turma que dessa ideologia do empreendedorismo, eles dialogam com uma parte das pessoas que ou não gozam desses novos programas sociais e do que a gente conseguiu fazer para essas pessoas, ou então estão ali dialogando com uma parte das pessoas que já entende aquilo como um cenário e como que elas podem também tomar vantagem a partir das outras pessoas. Acho que isso é uma contradição que o neoliberalismo, que essa cultura nova coloca, que eu não posso, não adianta eu estar bem, eu tenho que estar melhor do que meu vizinho, eu tenho que estar melhor com outra pessoa, e acho que isso é muito cruel, e a gente precisa, enquanto partido, enquanto atores no nosso território, realmente fomentar esse sentimento de comunidade, e acho que é uma dificuldade mesmo, como que a gente consegue romper essas barreiras e fazer isso, assim. E acho que hoje, do ponto de vista, voltando aí para o que o desafio nosso enquanto juventude, o desafio nosso organizativo, acho que a gente conseguir aliar e respeitar quais são as aspirações individuais das pessoas. Então, o que o jovem quer enquanto indivíduo, qual que é a profissão que ele quer ter, não necessariamente é empreendedorismo porque que prega essa lógica de não vai ter chefe, você vai ser dono do seu tempo, você vai ser dono das suas escolhas ali, e porque o mercado de trabalho, hoje tradicional, apresenta alternativas que são muito ruins e que a juventude entende que não vai ficar num trabalho que é num shopping, que você não tem nenhuma janela para ver o dia passando. Por que você vai ficar nesse trabalho? Eu vou tentar ir para a internet, eu vou tentar ir para um jogo do Tigrinho. Por que eu vou estudar para depois ficar num trabalho que é muito ruim e que eu não vou conseguir criar alternativas? Então, acho que hoje a gente tem essas outras saídas, mas que são saídas falsas e que são muito ilusórias, e acho que a gente precisa retomar, inclusive, através da educação, como a gente consegue dialogar e apresentar essas outras saídas. Então, acho que, desse ponto de vista mais geral, a gente também debater, e acho que é algo que o Arthur Henrique falou muito ontem, e que a gente precisa sempre dialogar o nosso trabalho e nosso diálogo na periferia com o nosso diálogo em relação às mudanças do mundo do trabalho, e como que a gente se insere nesses mercados, como a gente se insere nessas realidades. E aí, para finalizar, queria falar um pouco de educação
e falar um pouco sobre essa organização. Eu fui, antes de ser secretária da Juventude do PT, estudei na universidade. Eu sou de São Paulo, de Pirituba, que é um bairro que fica na periferia, na zona noroeste da cidade, e vivi a vida inteira esse terceiro espaço, não no território, mas sempre estudei muito longe de casa. Depois, quando fui fazer a universidade, sempre foi a 2 horas de onde eu morava. E aí, e foi uma coisa muito nítida, que a partir do momento que a gente consegue, a muito custo no movimento estudantil, aprovar as cotas raciais, as cotas sociais para dentro das universidades, o território da universidade, ele muda e ele se torna também um território periférico, e que, do ponto de vista do movimento estudantil, foi uma contradição, e hoje é algo que a gente precisa também olhar para essa parcela do movimento social como algo extremamente importante para a gente refletir a periferia, e refletir como a periferia, através da educação, se emancipa nas universidades. Ainda entendendo que não é toda a periferia que está na universidade, que está a partir desse lugar, mas acho que é algo que a gente precisa também encarar e entender que a gente não tem as mesmas contradições em relação à educação e à periferia como a gente tinha antes, mas que, de fato, é uma tensão e, de fato, é algo que a gente precisa sempre reforçar, tanto do ponto de vista de quem está na universidade, quem está nesses espaços tradicionais de organização há mais tempo, como quem está no território, de entender que são espaços que são nossos e que a gente precisa aí lutar para que tenham cada vez mais a cara do que é o povo, do que é a juventude de fato. Então é isso, obrigada. Muito obrigado, Júlia. Concordo plenamente com o que você comentou, né? Principalmente essa perspectiva de necessidade de aspirações individuais, essa necessidade da gente querer cada vez mais enquanto juventude, né? Acho que a gente não pode perder de vista as políticas públicas que o governo conseguiu fazer, o governo Lula principalmente. Eu sou um filho do Bolsa Família, por exemplo, sou uma pessoa que hoje está dentro da universidade, dentro da Unicamp, né, por conta das cotas raciais. Então a gente tem que querer mais, claro, a gente é juventude, a gente tem que ter cada vez mais, acessar cada vez mais, mas é isso, a gente tem que construir uma narrativa que a gente não esqueça também quem nos ajudou, o que nos ajudou a acender esses novos espaços.